degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, que não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. É a glorificação dos santos. E Satanás e seu triste isolamento. São João dirige agora nossa atenção para os santos em vitória e em glória. São os santos reinando com Jesus, sendo sua ocupação atribuir aos ímpios mortos o castigo devido aos seus atos maus, às suas transgressões da lei divina. Naquela Assembleia Geral, São João destaca 2 classes como dignas de atenção especial. Primeiro, os mártires, aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. E a seguir, aqueles que não adoraram a besta e a sua imagem. Esta classe, os que recusam o sinal da besta e a sua imagem, são sem dúvida os que ouvem e obedecem à terceira mensagem do Apocalipse 14. Mas esses não são os que foram degolados pelo testemunho de Jesus, como alguns que pretendem que os santos da última geração hão de ser todos mortos, desejam que nós também venhamos a crer. Porque a palavra grega original, traduzida por este que, na expressão de que não adoraram a besta, mostra que é aqui introduzida uma outra classe de pessoas. Ora, a palavra é pronome relativo, e assim é definida por Scott. Todo aquele que, qualquer, e tudo aquilo que, também por Robinson, alguém que, todo aquele que, e tudo o que. Como uma classe, São João viu os mártires e como outra viu aqueles que não adoraram a besta e a sua imagem. É verdade que esse termo, por vezes, é usado como um relativo simples, como por exemplo São Paulo, na 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 23, mas nunca numa construção como esta, precedida de conjunção. Para que ninguém diga que se traduzirmos esta passagem por "e os que não adoraram a besta", por esse mesmo fato incluímos milhões de pagãos e pecadores que não adoraram a besta e lhes prometemos um reino de 1000 anos com o Cristo, chamamos a atenção para o fato de que o capítulo anterior afirma que os ímpios foram todos mortos e que o selo da morte foi posto sobre eles durante 1000 anos. E São João tem visto apenas o grupo dos justos que tomam parte na primeira ressurreição. Para evitar a doutrina das 2 ressurreições, alguns pretendem que a passagem "mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram" é uma interpolação. Por isso dizem, não é genuína. Mesmo que fosse assim, permaneceria de pé a afirmação de que os justos mortos ressuscitaram numa primeira ressurreição e de que há uma segunda ressurreição 1000 anos depois. Mas a crítica não é verdadeira. Todos os estudiosos da Bíblia
Bíblia são frontalmente contra ela. A versão revista retém a passagem. E é preciso ver, em muitos pontos deste Apocalipse, os símbolos do sofrimento, dando assim essa impressão de eternidade de penas. Tudo isso, naturalmente, é reduzido às suas proporções reais do Evangelho em espírito e verdade à luz do Novo Mandamento. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. 2 ressurreições. Apesar de tudo o que se diga em contrário, nenhuma linguagem podia mais claramente provar 2 ressurreições. A primeira, uma ressurreição dos justos no começo do milênio, e a segunda, a dos ímpios no fim do milênio. A segunda morte não tem poder sobre os que tomam parte na primeira ressurreição. Podem passar ilesos por meio dos elementos que destroem os ímpios como restolho. Podem habitar com o fogo consumidor, com as labaredas eternas. Mostraram o profeta Isaías, capítulo 33, versículos 14 e 15. Podem sair e ver os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra Deus, devorados pelo fogo e que não se apaga, e pelo bicho que nunca morre. Também profeta Isaías 66, versículo 24. A diferença entre os justos e os ímpios, sob este aspecto, consiste em que, ao passo que Deus é para os últimos um fogo consumidor, é para o seu povo um sol e um escudo, uma proteção eterna. E os ímpios ressuscitados. Os ímpios que ressuscitam no fim do milênio voltam de novo à vida tão realmente como foi outrora real sua vida na terra. Então dizem os maiores estudiosos deste Apocalipse, negar isto é violentar esta passagem, é obliterá-la. Ora, nós sabemos em que condição ressuscitaremos. Sobre este ponto, perdemos em Adão, dizem eles, o que é restaurado incondicionalmente em Cristo Jesus. Com respeito à condição física, isto deve ser tomado num sentido simbólico, porque perdemos muito em estatura e força vital e não necessitam de ser restituídas aos ímpios. Se regressassem à normal condição mental e física que gozaram durante a vida ou durante o período da sua provação, isso bastaria, por certo, para poderem por fim receber inteligentemente a recompensa que lhes é devida por todos os seus atos. Sempre encarando o Apocalipse em espírito e verdade. Ainda nesse capítulo 20, versículos 7 a 10, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade santa. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e também o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É a perdição dos ímpios. No fim do milênio, a cidade santa, a Nova Jerusalém,
em que os santos habitaram no céu durante esse período, desce e é posta sobre a terra e se torna o arraial dos santos, à volta do qual se reúnem os ímpios ressuscitados, inumeráveis como a areia do mar. Satanás os engana e os leva assim a essa batalha. São induzidos a empreender uma guerra ímpia contra a cidade santa, na perspectiva de ganharem alguma vantagem combatendo contra os santos. Lúcifer os persuade, sem dúvida, de que eles podem vencer os santos, desapossá-los da cidade e manter ainda a posse dessa terra. Mas desce fogo do céu da parte de Deus e os devora. Stuart admite que a palavra aqui traduzida por devora é intensiva, que significa engolir, tragar, denotando excisão completa. Este é o tempo da perdição dos ímpios, o tempo em que os elementos ardendo se desfarão, e o mundo e as obras que nele há se queimarão. Como está na advertência de São Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 7 a 10. Ora, à luz destas passagens, podemos ver como os ímpios hão de receber sua recompensa na terra, tal como está nos Provérbios, capítulo 11, versículo 31. Podemos ver também que esta recompensa não é a vida eterna e sofrimento, mas uma absoluta excisão, uma separação completa, até que venham a pagar o último ceitinho, tal como está na advertência do próprio Jesus. Mas os ímpios nunca pisarão a nova terra. Sobre este ponto, duas opiniões merecem uma notícia. Segundo a primeira, a terra é renovada segundo a vinda de Jesus. Quando Cristo aparecer pela segunda vez, estabelecerá o seu reino na Palestina e realizará com seus santos uma obra de conquista sobre as nações deixadas na terra durante o milênio. Então, as submete a si próprio. Uma das muitas objeções que se levantam contra a primeira opinião é que ela faz os ímpios, na sua ressurreição, subirem monte água à sua frente e pisarem com os seus manchados pés a terra purificada e santa, e os santos, que têm a sua posse durante 1000 anos, serem obrigados a ceder o campo. Não há texto em que se possa apoiar. Quanto à segunda opinião, um dos seus muitos absurdos consiste em que, apesar de o Cristo e seus santos terem conquistado a terra durante os 1000 anos, no fim deste período são oprimidos pelos ímpios, perdem o seu território. A obra do milênio é desfeita e são obrigados a bater em retirada ignominiosa para a cidade em busca de refúgio, deixando a terra ao indisputado domínio dos inimigos. Ora, os que o desejem poderão dar tratos ao cérebro para harmonizar as inconsistências e absurdos de tais teorias ou procurar consolação neste duvidoso futuro. Quanto a nós, preferimos melhor emprego no nosso cérebro da mais luminosa esperança, que é o próprio Cristo Senhor. 1000 anos no céu. Em contraste com estas teorias, há uma bela harmonia no ponto de vista aqui apresentado, a saber que os santos estão com Jesus no céu durante os 1000 anos, enquanto a terra fica deserta. Que os santos e a cidade descem, que os ímpios mortos ressuscitam e avançam contra ela. Que os últimos receberão o seu castigo. E do fogo purificador que os destrói, saem os novos céus e a nova terra para a habitação dos justos pelos séculos sem fim.
que devia estar no singular se apenas se referisse a Satanás, espírito do mal. Deve notar-se que na expressão onde está a besta e o falso profeta está é uma palavra acrescentada. Mais conveniente seria subentender as palavras foram lançados, correspondendo ao que imediatamente antes foi dito. A frase seria então o seguinte: Satanás foi lançado no lago de fogo, onde foram lançados a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta foram lançados ali e destruídos no começo dos 1000 anos. Apocalipse 19, 20. Os indivíduos de que estas organizações eram então compostas sobem agora na segunda ressurreição e uma destruição semelhante e final os visita sob os nomes de Gog e Magog. É o lago de fogo. Algum estudioso pode ser inclinado a pedir uma definição do lago de fogo. Como definição compreensiva, não poderá ser chamado um símbolo das agências que Deus tem para terminar a sua controvérsia com os ímpios vivos. No começo dos 1000 anos, com todas as hostes dos ímpios no fim desse período, fogo literal há de ser, sem dúvida, largamente empregado, porque vem aí a batalha do Armagedon e é uma guerra total. É o dilúvio de fogo. E dessa ninguém escapa. Ninguém ficará neutro. Podemos, entretanto, descrever melhor os seus efeitos do que o próprio fogo. Na volta de Jesus, em labareda de fogo, que o Cristo se revelará. É pelo sopro da sua boca, pelo esplendor da sua vinda, que o iníquo será aniquilado. É com fogo que a grande Babilônia há de ser consumida completamente. Apocalipse 18, 8. E o fim do milênio é o dia que arderá como forno, tal como está no profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1. É com fogo ardente que os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É um fogo preparado para o diabo e seus anjos. Evangelho segundo Mateus 25, 41. E cuja pilha é profunda e larga, e o sopro do Senhor como torrente de enxofre acenderá. Profeta Isaías 30, 33. Finalmente, é o fogo que desce de Deus lá do céu sobre os ímpios irrecuperáveis. Meus amigos, meus irmãos, esta é a mensagem mais importante que eu deveria levar aos irmãos de Maringá no domingo 17. Meus queridos amigos e irmãos da LBV de Maringá, motivos superiores à minha vontade impedem que eu vá domingo a essa grande concentração que vai reunir núcleos da LBV num espetáculo de fé cristã positiva, atuante, operante, do cristianismo prático. Mas eu havia prometido: iniciarei meu roteiro de viagem missionária por Maringá. Manterei minha palavra. Há assuntos muito sérios, de uma gravidade imensa, e eu não posso ser afastado agora do estado da Guanabara. São assuntos de interesse vital para a nossa LBV. Orem todos para que tudo dê certo. Que Deus abençoe o nosso plano. Logo que eu esteja livre, podendo me afastar
realmente estou aí, estarei aí para todo sempre. Meus amigos e meus irmãos, aguardem o irmão Zaru, logo que Deus o liberte dos seus compromissos inadiáveis na sede nacional da LTT. Que a paz de Deus esteja conosco, agora e sempre. E viva Jesus!